gente, tudo bom? Preparados para mais uma aula? Vamos lá. Nossa aula de hoje é sobre tabela periódica. Esta é a nossa tabela. Vocês estão lembrados que na aula passada eu falei sobre as camadas eletrônicas, certo? As camadas eletrônicas na tabela periódica são representadas pelos períodos nos quais os átomos estão. Ou seja, o átomo que está no primeiro período, ele tem apenas uma camada eletrônica, e o átomo que está no sétimo período, ele tem 7 camadas eletrônicas. Olha, interessante isso. Então, todos os períodos, os átomos que estão na horizontal, eles pertencem ao mesmo período e, por sua vez, têm o mesmo número de camadas eletrônicas, ok? Outra coisa bastante interessante na tabela periódica é que os elementos químicos, eles apresentam famílias. As famílias geralmente são utilizadas para quê? Para classificar os elementos químicos que apresentam características parecidas, certo? Então, nós temos a primeira família, que é chamada de metais alcalinos, a segunda família, que é chamada de metais alcalinos terrosos, nós temos os metais de transição, nós temos os lantanídeos, nós temos os actinídeos, certo? Nós temos os metais representativos, os semimetais, os não metais ou ametais, os halogênios, certo? E os gases nobres. Todas essas classificações de família tem aí no livro de vocês, ou vocês podem pesquisar na internet através de um aplicativo chamado de tabela periódica. Ele é bem legal e dá para fazer muita coisa com ele. Então já é uma dica para vocês, tá? Outra coisa de interessante que nós temos na tabela periódica. A tabela é dividida entre elementos químicos no estado sólido, lembra das aulas passadas? Sólido, todos os sólidos nessa tabela estão representados com a letra preta. Todos os elementos químicos no estado líquido estão representados pela letra azul. Todos os elementos químicos que estão representados pela letra vermelha, eles são líquidos. Ok, meu povo? Todos os elementos químicos que estão líquidos, não, desculpa, gasosos. Corrigindo, letras vermelhas, está no estado gasoso, certo? Confundiu. Vamos lá. E todos os que estão com a letra branca são elementos artificiais. Outra coisa interessante de você saber da tabela periódica é que todos os metais, geralmente eles apresentam brilho, conduzem eletricidade, certo? E geralmente eles estão no estado sólido, com exceção do mercúrio, que está no estado líquido. Os não metais ou ametais, eles não são bons condutores de eletricidade, com exceção do carbono em formato de grafite, e eles não são bons condutores de calor, com exceção também do carbono em forma de grafite, ok? Esses elementos químicos que têm essas exceções, é importante que você leia um pouquinho mais sobre eles, para você entender mais as características que eles apresentam. Vamos lá. Na tabela periódica também encontramos o quê? O número atômico, que é representado, né, pelo número de elétrons que o átomo apresenta na natureza. Se o átomo ele tem o número atômico 8, ele vai ter o quê? 8 prótons e 8 elétrons. Isso, gente, quando o átomo está em equilíbrio elétrico. O que é equilíbrio elétrico? Quando ele apresenta o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons. Certo? Eu vou explicar isso para vocês um pouquinho mais na instante. Vamos lá. Então, a tabela é organizada segundo o número atômico. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vem, pula pro 11. 11, 12. Aí vem 13, 14, 15, tá vendo? Ele é organizado segundo o número atômico. Na nossa tabela também temos os gases nobres, que são elementos químicos que são estáveis. São elementos químicos que não fazem ligações químicas com nenhum outro elemento. Eles são chamados de nobres por apresentarem características diferenciadas dos outros elementos químicos.
e por terem em pequena quantidade na natureza, e também por apresentarem sua última camada eletrônica completa. Então, tudo isso faz com que eles sejam nobres, ok? Vamos lá. Essa tabela, nós temos duas séries, uma série dos lantanídeos e uma série dos actinídeos. Os lantanídeos estariam aqui. Por que não colocaram? Porque se eu colocasse essa família, ou melhor, essas famílias viriam todas para frente e não poderia. E a mesma coisa aconteceria com essa aqui. Então a tabela ficaria de maneira incorreta, porque os elementos químicos, como eu já falei para vocês, eles estão organizados em famílias e essas famílias, os elementos químicos apresentam características parecidas, certo? Vamos lá. O elemento químico, ele pode ser representado através do número atômico, certo? Que é a identidade, que é o CPF do elemento químico, que é um número que só ele mesmo tem. Então, que vai de 1 a 118, que é o número de elementos químicos que nós temos na tabela. Então, o último elemento aqui é 118. Então, vai de 1 a 118, ok? Vamos lá. Então, ele pode ser representado pelo número atômico Z, certo? Ele pode ser representado pela massa atômica? Não. A massa atômica é a massa do átomo. Os nêutrons é o quê? É aquelas bolinhas que eu mostrei para vocês na aula passada, quando eu dei átomo. Ele está no núcleo, ok? E o átomo pode ter uma representação atômica dessa forma. Hoje nós encontramos a massa atômica representada sempre à sua esquerda e acima, e o número atômico representado à sua esquerda e abaixo, ok? O número que aparece do seu lado direito e embaixo é o número de átomos que tem daquele elemento químico na molécula. Presta atenção. Olha para a Pro agora, neste momento. Elemento químico e átomo em molécula são diferentes. Por exemplo, um elemento químico na molécula de água. Nós temos o elemento químico hidrogênio e o elemento químico oxigênio. Nós temos quantos átomos? Nós temos 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos, e 1 átomo de oxigênio. Viu aí que deu uma diferençazinha um pouquinho? Então, na próxima aula, a gente vai ver mais sobre isso, ok? Essas são as nossas referências. Muito obrigado pela atenção. Continuem estudando, continuem fazendo as atividades que o professor manda, certo? Porque ele vai estar te corrigindo, te auxiliando no teu processo de aprendizagem. Um beijo dessa Pro que está aqui, morrendo de saudade de vocês, e até a próxima.